Olá! E hoje, ainda no Salmo 133, eu quero trazer aqui para vocês uma figura de linguagem que aparece no texto duas vezes e eu quero dar o significado destas duas vezes que ela aparece aqui para você perceber como é simples entender as Escrituras. Bora pro texto? Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 83. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 153, nós temos o Salmo 133 mais uma vez. Ontem eu fiz um momento mais devocional para falar sobre essa questão da unidade da igreja e falei sobre talvez a displicência, né, que muitas pessoas na igreja têm levado a vida cristã, principalmente com esse tempo de pandemia. E hoje eu quero tratar sobre algo aqui dentro do texto para demonstrar a você as verdades que eu falei ontem. Mas antes disso, eu quero só te falar, as inscrições para a jornada Saindo da Média na Bíblia estão abertas. Olha, se você ainda não fez sua inscrição, faça logo, estão acabando. Falta, acho que uns 10% só. Uns 10%, acho que 90%, se eu não me engano, das vagas já foram preenchidas. Né? Tem cerca ali, acho que de 30 vagas só. Né? A ideia é a gente chegar em 300 pessoas no máximo. Para participar com qualidade realmente, ter troca de ideias. Então, garanta logo a sua vaga, tá bom? Para você garantir sua vaga, link aí embaixo. Se você está no Instagram, link na bio, tá bom? Vamos lá então. Eu não vou reler o Salmo, apesar de o Salmo ser bastante pequeno. Aqui nós temos esse Salmo bastante conhecido. Ele é bastante cantado também, na verdade. E é interessante que este é um Salmo de romagem, que eles falam. Ou seja, aquele Salmo que eles usavam enquanto caminhavam para Jerusalém, ou enquanto caminhavam para celebrar as festas em Jerusalém. Então é um salmo onde o povo de Israel cantava juntos indo para Jerusalém. Só por isso, a gente já tem uma ideia de que... só um detalhe. Uma irmã me pediu, duas pessoas, se eu não me engano, me pediram para aumentar as letras aqui do documento. Então, me avise aí se ficou legal o tamanho das letras, tá? Se precisa aumentar um pouquinho mais, a gente dá um jeito aqui, ok? Então vamos lá. Esse é um salmo de romagem, então eles cantavam enquanto estavam unidos indo para o templo em Jerusalém. Às vezes a gente tem uma ideia como se fosse a gente indo para a igreja nos nossos dias, mas não é isso. Né? Nós estamos falando de pessoas saindo de quilômetros de distância, numa época onde não havia carro. Quando eu falo quilômetros, 50, 70, 120 quilômetros de distância, saindo de vários lugares, até pessoas saindo de outros países, que eram judeus, saindo de outros países, e vindo para Jerusalém. Vindo realmente em peregrinação. Né? É algo bastante diferente do nosso ir à igreja hoje. Então isso fala de uma... não necessariamente do ir ao culto somente por ir, e estar no culto no domingo, mas de um pertencimento a um grupo, um pertencimento a um corpo, a uma coletividade que faz com que a vida faça sentido, porque eles paravam pelo menos 3 vezes no ano para ir a Jerusalém, desta forma. E eram os momentos mais aguardados da vida deles. Os momentos mais aguardados do ano deles. Então o que nós estamos falando aqui sobre como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, nós estamos falando de algo muito além do somente ir ao culto, mas é do desejo de ser parte desse corpo.
é da consciência de que se é parte e do desejo de, vamos dizer, concretizar isso. Não seria concretizar a palavra, mas materializar isso, né? Eu tenho a consciência de que eu sou parte do corpo, mas eu não só fico com essa consciência, mas eu materializo isso, eu faço com que aquilo realmente aconteça, eu vou, eu estou, eu participo. Então ele usa duas figuras de linguagem aqui. Em outros vídeos já expliquei sobre figuras de linguagem, você pode encontrar vários deles aqui nos nossos vídeos, no nosso canal no YouTube. E aqui ele usa a primeira figura de linguagem, ele fala que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Deixa eu colocar aqui sobre a cabeça, deixa eu colocar aqui de Arão. Tá. Vou copiar assim. Isso. Esta é a primeira comparação que é feita. E nesta comparação, a figura de linguagem traz para a gente Arão. Arão era um sacerdote. E Arão ele só passou a cumprir o ministério sacerdotal após a unção, após a consagração. E aqui esse texto fala de consagração. A união dos irmãos, a união da igreja, a união dos filhos de Deus, é como que uma consagração feita pelo Espírito Santo àquele grupo de irmãos. Olha que importante, irmãos. Olha que interessante. O ajuntamento dos irmãos, não só o ajuntamento em culto, mas o viver unidos como igreja, como corpo local, traz a nós a ideia de consagração. É uma confirmação da bênção de Deus, da presença do Espírito Santo no seio da igreja. E a segunda figura de linguagem, e um detalhe aqui, né? Esta consagração, este óleo que era perfumado, ele não se prolifera, ele... Como é que eu posso falar? Não está vindo a palavra. Mas você está entendendo o que eu quero dizer. Ele desce, ele vai e abrange tudo que está ali perto dele, ok? Abrange. Ficou meio sem palavras aqui. Mas realmente ele permeia tudo que está perto dele, ok? Achei a palavra. E a segunda figura de linguagem é que ele é como o orvalho do irmão. E aí quando desce sobre os montes de Sião. E o orvalho fala de fertilidade e crescimento. A unidade da igreja traz isso. Fertilidade e crescimento. A unidade da igreja traz, de fato, multiplicação, não somente no sentido numérico de pessoas, de mais pessoas, não, mas no sentido de crescimento da vida da igreja, desenvolvimento espiritual da igreja. Ontem eu preguei na igreja onde eu sirvo e eu falei exatamente sobre as jornadas da vida cristã. Em um determinado momento eu falei sobre a importância de os irmãos estarem juntos, unidos, viverem realmente juntos para que haja amadurecimento pessoal e amadurecimento coletivo. Então, eu falei sobre isso e é de fato o que esse texto inclusive aqui nos diz, que quando há unidade entre os irmãos, quando há união entre os irmãos, sem dúvida alguma, haverá crescimento individual, crescimento coletivo e, sem dúvida alguma, crescimento também numérico, porque algo que seja saudável vai sim crescer. Algo vivo que seja saudável vai sim crescer. Então, meus irmãos,
essas duas comparações trazem essas ideias aqui pra gente. Como é que você descobre esse tipo de coisa? Tá ali, como é bom e agradável, vem duas comparações, é como e é como, ok? Tá aqui, os instrumentos das comparações, é como e é como. E aí você, sabendo, estudando, pesquisando um pouquinho sobre quem foi Arão e sobre o que é esse óleo precioso, e você pesquisando um pouquinho sobre, aqui talvez não precise nem explicar muito, estudar muito, mas orvalho quando desce sobre qualquer região, traz, sem dúvida alguma, fertilidade, traz vida, traz crescimento para as plantas, para tudo que está ali, ok? Então, meus irmãos, vamos aprender mais da Bíblia, vamos sair da média na Bíblia, participe da jornada e até o próximo vídeo.